Bem-vindo ao Pod Doctor, eu sou Frederico Novelino. E eu sou a Marcele Queiroz. Diga lá, Marcele, o que nós vamos falar no dia de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre Dupuytren. O que significa? O que seria? É a doença de Dupuytren. Quem descreveu a doença foi um médico francês que era do exército Napoleão. E o nome é meio esquisito, é Dupuytren, Guillaume Dupuytren. Ele descreveu a doença no cocheiro, no cara que segurava as rédeas da carruagem desse médico, né? E é uma doença que você tem cordões na palma da mão e nódulos que são endurecidos. Quando esses nódulos vão evoluindo, eles começam a causar uma retração do dedo, ou também é chamado de contratura de Dupuytren, é a mesma doença. Você não consegue esticar mais o dedo porque existe uma membrana, um nódulo, que é a fáscia palmar, que está doente, tracionando o dedo em direção à palma da mão. É uma doença que é frequente em homens e mais rara em mulheres. E a faixa etária geralmente é a partir de 50, 60 anos. Existe uma predominância em pessoas que têm uma descendência mais para o norte da Europa. É relativamente comum nos países escandinavos, extremamente raro na África. E é uma doença que pode acometer vários dedos. Não obrigatoriamente vai acometer toda a palma da mão. A membrana, ela tem um aspecto triangular e ela se prolonga em direção aos dedos. Quando ela fica doente, ela começa a puxar esse prolongamento e tracionar o dedo em direção à palma. Quando a doença impede que a pessoa coloque a mão sobre a mesa e estique, aí se tem necessidade de indicar algum tratamento. Seria como se fosse um encurtamento? É o encurtamento dessa membrana. Essa membrana, a fáscia palmar ou aponeurose palmar, ela tem o objetivo de evitar o deslizamento da palma. A pele de outras regiões, ela tem um deslizamento grande. A palma, ela tem uma área de menor deslizamento para que você faça apreensão e não escorregue. Tá. Entendeu? Então, é uma membrana que está logo abaixo da gordura. Vem a pele, gordura e vem essa membrana, que chama fáscia palmar. E é doloroso? Geralmente não. Em raros casos pode ser doloroso. Mas o que é mais inconveniente é a posição da mão. Em casos avançados, a pessoa às vezes tem uma contratura tão grande, ela vai colocar a mão no bolso, ela vai apertar a mão de alguém. Aquilo vai ter um incômodo funcional, porque ela não consegue esticar o dedo, porque a membrana é fixa e dura. E qual seria o tipo de tratamento? Existem tratamentos com injeções de uma substância, tem uma colagenase, que é uma enzima que se injeta para quebrar essa membrana, mas é caro e não tem no Brasil, chama Xiaflex. E o tratamento convencional é a cirurgia. Quando a pessoa não estica o dedo, já tem um encurtamento já progressivo e relativamente importante, se faz a ressecção, a retirada da membrana do pedaço que está doente. Não se tira a membrana inteira, se tira apenas um pedaço que está doente, porque não quer dizer que o restante vai ficar doente também. Então não adianta fazer uma cirurgia muito agressiva, porque as complicações são maiores em termos de hematoma, de sofrimento de pele, quando você faz uma cirurgia extensa, sem necessidade, porque a doença não existe. E essa doença volta após essa cirurgia? Pode voltar. É uma doença que pode ser recidivante. Recidivar quer dizer que volta o problema, mas não é uma certeza. A gente sabe o seguinte, quando a gente faz uma cirurgia mais agressiva, que a gente tira na primeira cirurgia, que a gente tira uma quantidade mais eficaz de membrana da fáscia palmar, a recidiva é muito menor. E se a gente tem paciente que a pele está muito endurecida, muito colada essa membrana, a palpação, às vezes a gente tira a pele também. Em vez de fazer apenas uma fasciectomia, tirar a membrana, muitas vezes a gente faz uma retirada da pele junto, faz uma dermopele fasciectomia. Tira os dois juntos porque muitas vezes você não consegue tirar toda porque está muito aderido àquele tecido. E a gente faz incisões que elas são em zigue-zague, a gente tem dobras na mão. A gente, quando vai passar uma incisão, a gente quebra, a gente faz uma alteração do trajeto, uma quebra da incisão em zigue-zague para fazer com que não haja um encurtamento, porque toda cicatriz que atravessa uma prega de flexão encurta. Então a gente faz essa incisão de propósito desse jeito. Às vezes a gente deixa o corte meio aberto, para quê? A gente fecha, mas deixa pequenos orifícios para drenar hematoma. A gente faz coagulação dos vasos,
Mas o hematoma é uma complicação frequente desse tipo de cirurgia, porque é muito aderido à pele. Então a gente deixa aberto, chama técnica de palma aberta, para evitar isso. Em poucas semanas aquilo está fechado e facilita inclusive a recuperação em termos de fisioterapia. Então, é necessário fazer uma reabilitação após? Sim, é necessário. É necessário fazer uma reabilitação com especialista em terapia da mão e é necessário também usar órteses. São aparelhos feitos sob medida, em plástico e às vezes com molas, elásticos, para fazer com que o dedo ganhe extensão. Porque o dedo ficou dobrado muito tempo numa posição, meses, anos. E aí você coloca elásticos para tracionar em direção oposta e ganhar o máximo de extensão possível. Por quê? O encurtamento faz com que os ligamentos, que são dobradiças que estão nas articulações, encurtem. Não só os ligamentos, os vasos encurtam, os nervos, os tendões. Então, esse tipo de artifício de aparelho é interessante para ganhar o máximo de extensão possível associado a exercícios e métodos tradicionais da terapia da mão. É uma doença que não é tão comum. As pessoas não veem com grande frequência. Mas no consultório, no ambulatório de cirurgia da mão, a gente vê razoavelmente doença. Às vezes, as pessoas dizem que tem associados a algumas doenças. Por exemplo, pode ter uma associação maior em alcoolismo, em uso de anticonvulsivantes, em doenças hepáticas, mas isso não é uma certeza, é apenas uma observação. E parece que existe um componente familiar, existe uma certa tendência genética. Já se existe alguns genes que têm uma certa associação com esse tipo de doença. Mas é um tratamento ainda que vai evoluir muito. A gente não sabe se vão surgir remédios, se vão surgir outras coisas, mas realmente o que é tradicional é a cirurgia. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até.